gente. Tá gravando agora, é só confirmar, ver se tá gravando mesmo. Isso aí, certo. Gente, alguma dúvida com relação à aula passada? Tudo certo? Tranquilo, né? Não tem muito mistério, é tranquilo. E também qualquer dúvida vocês podem recorrer ao polígrafo, né? Bom, então hoje nós vamos falar nossa última aula, né? Eu acho que, na verdade, a nossa última aula de tudo, né? Acho que nós não vamos mais ter nenhuma disciplina, então é a última mesmo, né? Que triste vocês não vão mais viver. Que emocionante. Graças a Deus, né? Vamos lá, gente. Então, hoje vamos falar sobre telhados, beleza? Bom, funções do telhado, né? A gente sabe, primeira coisa, para não chover dentro, né? Lógico, né? Para isso que a gente bota o telhado. Para que mais também? Para proteger do sol, para proteger da neve, para proteger do sereno, da geada, enfim. Para várias coisas serve um telhado. O telhado é bem importante, tá? E a função dele é drenar a água, então, quando chove, para um lugar que tu consiga receber ela, né? Então, se for fazer um telhado para o meio da casa, beleza, pode fazer. Mas tu tem que fazer um sistema que recolha, então, essa água e leve para o lado de fora, tá? E uma coisa importante que para nós é interessante é a questão de controle de temperatura, né? Uh, é, eu sei que tem alguns lugares aí que eles fazem galpão para as vacas ficar na sombra durante o verão, né? Então é um telhado que só tem essa função, fazer sombra, tá? Então, tem vários motivos aí para a gente fazer um telhado e não deixar a casa sem cobertura, tá? Pessoal, se vão tendo dúvida, vão falando. Estão escutando bem? Sim. Sim. É que vocês ficam quietinhos, assim, daí eu não sei, daí não estão na foto, depois, será que todo mundo foi tomar banho e deixou eu sozinho aqui? Gente, tá? Algumas partes de um telhado. Lógico que ele não precisa ter todos os tipos, todas as partes, né? Mas os telhados geralmente têm algumas partes que a gente vai falar mais ou menos aqui. A cumeira é a parte de cima, né? A parte do cume, né? Como se fosse o cume da montanha, que é a parte de cima. Tem a cumeira, que é do cumeira do telhado, o pico do telhado, tá? O espigão é quando, ao invés de... É tipo cumeira, só que é uma cumeira que está do lado, sabe? Quando o telhado é de lado, assim. Então, um espigão aqui, tá? A água, cada caída do telhado se chama água. Então, existem telhados de 2 águas, 3 águas, a gente já vai ver, tá? Rincão é quando 2 águas se encontram aqui no meio, quando faz assim, tá? Se chama rincão. O rufo é quando encosta na parede, assim, por exemplo, numa chaminé ou coisa assim, se chama rufo, tá? O beiral, a gente já viu lá nos desenhos, e agora também o beiral é aquela parte que fica para fora da parede, né, do telhado. E a tacaniça é a parte de baixo ali da aba do telhado, tá? Tranquilo? Beleza, como eu falei, existem vários tipos de telhados, tá? Existem telhados de uma água, que é o mais simples que existe, então ele só joga água para um lado, né? Telhados de uma água, bem simples, né? O telhado só corre para um lado, como esse aqui. Existe o de 2 águas, que talvez seja o mais comum, como esse aqui que está atrás de mim aqui, tá? De 2 águas, então, que cai para os 2 lados da água. Existem de 3 águas, né? Que tem assim. Existem de 4 águas, como aqui. Então, olha só, pessoal. Só pegando, aproveitando esse desenho, ó. Aqui em cima, a cumieira e aqui em cima meu Deus, me fugiu o nome. O espigão, tá? O espigão aqui. Oi, tá? E alguns telhados de formas complexas, né? Que os arquitetos adoram, né? Fazer um monte de caidinhas e um monte de coisas aí, tá? Mas a gente geralmente não inventa muito, assim, só se for fazer uma casa rural, né? Olha só esse telhado complexo, né? Isso aqui é bem típico de um mosteiro. O mosteiro, ele tem esses telhados complexos aí, porque no meio é a parte dos monges íntimas, né? E ao redor é a parte, então, mais aberta, mais coletiva, né? Beleza? No telhado também tem uma coisa que é interessante, a gente usa bastante em galpões agrícolas, é o lanternim. O que é o lanternim, gente? Lanternim é essa abertura aqui. Já viram essa abertura aqui no galpão? Em cima, assim? Já viram? Para que ela serve? Sim. Para que ela serve? Ela serve para o ar quente sair. Então, o ar quente, ele vem, né? Vem aqui e sai, vai saindo por esse lanternim, tá? Então, o telhado, ele vem e vai só até aqui. Esse então é um buraco, esse aqui só continua porque é a madeira, né? Tem um buraco aqui
e aqui é aberto. Então, o ar quente, né, que sempre é mais leve, ele sempre sobe, né? Então, ele vai subir e vai sair por lado de fora. Então, a gente usa bastante isso para diminuir o calor dentro do galpão, tá? Inclusive em CTG é bem legal de ter também. E dá diferença, gente. Quem já foi no baile aí com CTG e é aberto em cima, no verão, faz bastante diferença. Dá para dançar aí sem suar bombacha. Tá? Ó, esse aqui, gente, exemplos ó, mais práticos, né, do lanterninho, ó. Então, é o telhado aqui e aberto, ó. Então, essa parte fica aberta. E também outra coisa legal é a entrada de luz, né? Então, se tu faz ele um pouco alto, assim, entra luz por aqui e ilumina o galpão, tá? Nas estufas também pode-se fazer o lanterninho, eu nunca vi, tá? Nunca vi o lanterninho em estufa, mas pode ser feito. Em galpões industriais também, né? Pega e tem um levante do telhado, tá? Existe um tipo de construção de telhado que ele é um pouquinho diferente, tá? E esse se chama mansarda. É o tipo meio de aqueles galpão americano, sabe? Aquele celeiro americano, aquele do, né, que é aquele seriado do... Claro, Heartland. Heartland. É isso, esse aí, tem no Super-Homem, tem vários que mostram aquele, sabe? Esses galpões, assim, que tem o telhado, né, quebrados no meio, assim, em duas, três partezinhas, tá? Ó, por dentro, geralmente, a mansarda ela é assim, porque tu aproveita todo o telhado, então o objetivo de ser assim é para quê? É para que tu consiga aproveitar aqui embaixo do telhado também, tá? Então, por isso que tem um sótão, tá? Por isso que ele tem essa quebradinha aí. Então, para poder aproveitar, olha como é que é por baixo, né? Isso aqui, lógico, é uma casa, né? É um galpão, né? Mas fica assim por baixo para poder aproveitar. Por que vocês acham que eles tinham essa parte do sótão? O que eles gostavam de guardar lá em cima? Eu falei numa das aulas, lá de conservação de forragem, quem viu ela. O que eles colocavam no sótão durante o inverno? Feno. Feno, isso, gente. Eles tinham sótãos e eles usavam para guardar feno. Até hoje em dia ainda alguns pequenos produtores usam, né? Mas é isso aí. Então eles tinham os animais embaixo no inverno e em cima eles guardavam feno, né? Porque nevava e ainda neva, né? Então eles em alguns lugares. Então eles não conseguiam guardar lá fora porque às vezes tinha 1 metro e pouco de neve, não conseguiam nem caminhar. Então eles tinham tudo ali dentro. Então guardavam feno, isso aí, tá? Existe esse tipo aqui que é o shed, ou sei lá como é que se lê certo isso aqui, ou a mais popular, mais, né, brasileira, dente de serra, tá? Que ele é tipo lanterninho, porque ele tem essas aberturas aqui, ó. É um telhado assim, tá? Com a calha aqui, lógico, e ele é assim, cerradinho. Isso é legal porque, gente, entrada de luz, né? As fábricas têm muito disso, porque daí eles economizam em luz. A luz entra aqui, então fica bem arejado, né? E lógico, também sai o ar quente, como lá no lanterninho, tá? Galera, só para vocês verem aí, tá? Como é que são os tipos e tal. Então, algumas ideias quando vocês forem construir o galpão de vocês, aí vocês podem fazer esses vários tipos, tá? Aqui é um exemplo ó, de uma indústria, de um galpão, não, perdão, esse aqui é um galpão de processamento de grãos, tá? Então, olha só como fica iluminado aqui dentro, que tem uma baita janela ali, tá? Fica bem iluminado. Ou até assim, ó, em vez de ser vidro, ser uma chapa aberta aqui, vazada. Então, o ar entra e faz. Tá? Cobertura cônica, isso aqui a gente não usa quase em coisas agrícolas, a gente só usa quando quer fazer, por exemplo, assim, um coxo de sal ou um lugar para fazer sombra para os bichos, né? Aí tu pode fazer um telhado redondo, tipo de CTG, assim, sabe? Mas não é muito comum, gente, não é muito comum, mas dá para fazer também. Beleza? O que é importante a gente cuidar um pouquinho com a questão, alguns detalhes quando for pensar no telhado, tá? Vou pensar que tipo de telhado eu vou construir, como eu vou construir, tá? O que tem que cuidar um pouco? Quanto mais quente é o local, mais alto é o pé direito. Por quê? Por causa do calor, tá? E quando se for em lugares mais frios, a tendência é diminuir o telhado justamente para manter mais o calor, tá? Então, essa é uma lógica bem legal, que a gente às vezes tem que pensar. Lógico que vocês provavelmente vão construir aqui no Brasil, né? Mas vai saber que se alguém vai morar lá no Alasca e tem que, sei lá, criar búfalo no Alasca, daí vai construir um galpão, né? Constrói um galpão mais baixinho. Por quê? Porque vai ser frio e quanto menos energia se perder para o ambiente, melhor. Então, deixa a energia concentrada aqui. Vocês sabem aqueles iglus dos esquimós? Eles são bem baixinhos.
Claro, são feitos de gelo, também não tem como ser muito grande. Mas eles eram bem baixinhos. E ali dentro eles faziam fogo. Então é mais ou menos a mesma lógica. Então, porque é baixinho e é pequenininho, eles conseguem concentrar o calor ali dentro, tá? Importante também, gente. Aqui eu vou fazer um telhado, mas eu quero fazer um telhado assim, pá, quero fazer estiloso, né? Quero fazer ele quase uma parede, assim, de tão em pé, assim, tão legal que vai ser. Porque eu quero aproveitar bem o solo. Nem sempre, gente, tu consegue fazer isso, por quê? Depende do tipo de telha que tu vai usar. Então, telhas de barro, eles têm um limite de inclinação. Então, eles têm que ter um mínimo e também tem que ter um limite, porque senão ele tem que ser amarrado. Então, telhas, sempre cuidar o tipo de telha. Hoje em dia, na parte de construções de galpão, a gente não está mais utilizando muito telhas de barro, tá? Por quê? Pela praticidade. Um telhado de barro, ele geralmente é mais pesado, então tem que ter mais estrutura. A tendência nossa é passar ou pro zinco com isolante térmico, né, que é aquele isopor, sabe? Sabe aquela área coberta que fizeram atrás lá na escola, entre os banheiros ali, sabe? Ele é um telhado de zinco com isopor, aquele que ficava na sala, assim, quase não conseguia enxergar de tanto reflexo que tinha, né? Aquilo lá é o telhado do futuro para nós aí na agricultura, tá? Por quê? Porque ele é bem impermeável, ele realmente é difícil ele dar vazamento, e ele tem, então, um isolante térmico bem legal embaixo, aí, que torna a parte de baixo bem climatizada, tá? Ó, gente, isso aqui é uma tabelinha que tem no polígrafo também, que fala, então, o mínimo e o máximo aí de inclinação que tem que ter o telhado, tá? Eu já vou mostrar para vocês como faz para calcular aí a inclinação, tá? Mas olha só, a telha francesa, que é aquela que tem no colégio lá, no prédio grande, tá? Aquela que é mais retinha, assim, tá? Ela, então, tem que ter uma inclinação mínima, porque se tu não fizer a inclinação mínima de 18, vai acontecer o quê? Vai chover para dentro. E máxima de 22, não pode ser demais, porque senão ela não vai fixar no telhado. Lógico que se tu for costurar a telha com arame, fazer furo e arame, aí sim. Mas se não, é isso aí, tá? Beleza? Isso aqui não é a porcentagem, tá? Isso aqui são os graus, a percentagem está aqui. Beleza? E assim vai. Olha só a chapa de alumínio, ó, pode ter bem pouquinha declividade. Bem pouquinho ela vai funcionar bem. E pode ser, inclusive, até reta, ó, 90 graus aí de inclinação. Tá? Beleza? Isso aqui é só para vocês saberem aí, se precisarem um dia, vocês terem. Pessoal, como é que calcula a declividade do telhado, tá? Simples, é só pegar o que tu tem ali, a parte do L, né, que forma a construção, e dividir um pelo outro. Aí tu vai ter a hipotenusa, né, que é a parte do telhado, tá? Em porcentagem, fazer vezes 100 para dar em porcentagem. Então, ó, pega essa maior, divide pela menor, vai dar um certo número aqui, tu faz vezes 100, vai dar então a percentagem de declividade, tá? Tranquilo? Então, isso dá para fazer também uma regra ao contrário, né? Eu quero tanto de percentagem, então eu coloco a percentagem aqui, né? Eu tenho tanto de largura, meu galpão, qual que é a altura que eu tenho que fazer aqui o meio? Aí tu consegue achar aqui, tá? Regra de 3 simples, sem muito mistério, tá, gente? Tranquilo? Fácil de entender, né? E na prática é bem mais fácil também. Tipos de telha, gente, olha só, monte, né? Um monte de telha. Esse aqui é o tipo aquela tipo de telha que eu falei para vocês, a termoacústica, que é o que a gente vai, o que na verdade não é que está sendo mais utilizado, mas é o que vai ser o futuro aí dos galpões são telhas desse tipo, né? Os aviários já usam praticamente só essas aqui, né? Porque gasta menos em ventilação e tal. Tá? Telha de zinco, telha de madeira, hoje em dia a gente não vai usar a telha de madeira, né? Mas para vocês saberem que existe também telha de madeira, né? As de concreto, as de barro, de vidro. Para que é importante? Por que é legal usar a telha de vidro? Por que será? Em alguns casos. Por causa da luz. Isso, gente, né? Então, claro que dificilmente alguém vai fazer um telhado inteiro com telha de vidro, até porque é caro. Entra mais calor também. Isso. Então, para usar, então, para entrar luz e tudo, né? Para aviários, isso aqui, bem interessante mesmo. Assim como também tem telhas aí de brasilite que são de plástico, né? Que tu consegue, então, iluminar a parte de dentro do galpão. Beleza? Tranquilo com relação às telhas? Um pouquinho sobre estrutura, tá? Como é que a gente faz a estrutura? A gente já falou um pouquinho sobre madeiras, né? Lembra quando eu falei quando eu falei com as madeiras daí, que cada tipo de madeira tinha um tamanho, um tipo e um nome? Então tá. O telhado geralmente é feito por esses tipos de madeira aqui, tá?
A ripa, que é aquela mais fininha que segura a telha, sabe? Aquela bem fininha assim. E tem a viga, que são as partes mais grossas que fazem, então, o processo de vigamento, aquele processo que vai segurar todo o peso do telhado, tá? E depois vem o barrote, o barrotão, que é entre a viga e o barrote, o caibro, o sarrafo, enfim. Isso aqui é só para vocês saberem, então, isso aqui é as medidas em polegadas, tá? Aqui, ó, que fica mais fácil de entender, tá? Então, aqui são os sarrafos, tá? Os caibros, o caibro é sempre o que vai, onde vai ir os sarrafos, tá? O caibro, as ripas, como eu falei aqui, ripa, sarrafo, né? Mesma coisa, tá? As tesouras do telhado, que geralmente é feito por viga ou barrete, né? E aqui tem um tipo de estrutura que a gente chama de terças. O que são as terças? As terças são as que seguram, então, toda a estrutura de armação do telhado. Tá? Telhados, por exemplo, de brasilite, eles podem ter só as terças. Só essas aqui. Não precisa ter todos esses serrafos aqui. Então, lembra que eu falei que a telha de barro está sendo menos usada hoje em dia? Justamente por isso. Porque tem toda essa malha aqui de madeira que ela é cara, né? Então, se faz um telhado aí de zinco de brasilite, ele popa um monte de madeira. Então, não vai o caibro e não vai as ripas, tá? E, inclusive, as tesouras aqui, elas são mais leves, tá? Beleza? Só para vocês saberem aí, lógico que vocês não vão sair da aula sabendo qual é o nome de cada um, mas se vocês precisarem um dia comprar, ou se o pedreiro um dia pedir para vocês, vá lá, compre sarrafo, compre caibros, né? E vocês já vão saber mais ou menos como é que faz, tá? Ou, por exemplo, agora, quando vocês forem fazer o projeto de vocês, no memorial descritivo vocês vão ter que falar isso, tá? Que tipo, como é que vai ser o telhado de vocês e como que ele vai ser composto. Então, com o telhado será composto, quando chegarem, né? Vamos começar sempre de baixo. Primeiro vamos falar sobre alicerce, sobre as coisas, daí, o telhado será composto por telhas de essa daqui, termoacústicas, por exemplo, com barrotes, com caibros de tantos, de 5 por 10, ou ripas e tal, de tanto por tanto. Mais ou menos, tá? Se não for certo, gente, não faz mal, tá? Eu não vou fazer cálculo dessa estrutura para ver se o galpão de vocês vai cair ou não. Mas tentem fazer uma coisa mais próxima aí da realidade. Lógico que usem a internet para ajudar vocês, tá? Ou até mesmo algum mestre de obras ou pedreiro para ajudar sem problema. Eu sempre peço ajuda. Eu não sempre quando eu tenho uma dúvida assim, será que se eu usar uma terça aí de 10 por 5, será que é suficiente? Daí cara, eu pergunto, eu vou lá, tenho uns amigos meus, inclusive o meu tio, que ele é mestre de obras, e eu pergunto, não tem problema nenhum, e vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Facilita bastante a vida, sinceramente, para não precisar calcular tudo aí. E lógico, né, que eu não ia conseguir fazer vocês aprenderem os cálculos aí de resistência, tudo, porque é bem trabalhoso, né? Beleza? Aqui, então, o telhado visto né, de lado, do outro ângulo, né? A cumeeira, então, onde vai ser apoiado todo o telhado, o apoio do telhado. E as tesouras, então, aqui na parte de baixo, a tesoura invertida, fazendo o contrário, né? Isso aqui é alguns casos aí quando tu faz os galpões menores. Ó, esse aqui também é um telhado mostrando bem o nome de cada peça. Eu achei essa foto fantástica, né? Lógico, vocês não, como eu digo, vocês não precisam de novo decorar, mas cada estrutura aqui que vocês têm, vocês tem o nome certinho aí se vocês precisarem, tá? Então, lembra que isso aqui são as terças, né? Por que se chama terças? Porque é a terceira parte do telhado. Então, aqui tem as ripas, aqui os caibros, e a terceira parte, então, que são as terças, tá? Por isso que se chama terça, tá? Então, aqui os caibros, o telho, o beiral, o que tem de diferente? O chafuz. Esse chafuz aqui é tipo um calcinho, quando as tuas terças são um pouco altas. Tá? É bem feio o nome, né? Chafuz, mas isso aí. Por exemplo, quando tem uma terça aí de 20 centímetros, para ela não cair, tu coloca, então, um taco aqui, um chafuz, para ela não cair. Tá? Chafuz. Nome estranho, né, cara? Tá louco. Né? O nome bonito. Olha só, até anotar aqui, se um dia eu tiver um filho, anotar o nome de Chafuz. Ai, que tá. Chafuz Chávaro. Ai, que lindo. Tá louco. Fica lindo. Muito bom para pronunciar, senhor. Massa, né? Massa. Vai fazer sucesso com as minas, certo? Deus do livro. Ai, ai. Beleza? Aqui, esse aqui é esse aqui se chama contra-flecha, tá, gente? Porque é o último.
O último, ele geralmente não é apoiado... Peraí que alguém pediu e não conseguiu entrar. Beleza. A última aqui, ó, a última terça, ela geralmente não é apoiada na tesoura, tá? Ela é apoiada aqui, ó. Pode ser apoiada aqui em cima? Pode. Mas se ela for apoiada aqui embaixo, no barrote ou na linha, é muito mais resistente, tá? Ela fica mais firme e não tem perigo de cair, de escorregar. Então, tu não precisa armar elas, tá? Pessoal, isso aqui são diagonais, aliás, ou tem gente que chama de mão francesa. Já viram falar isso aí? Mão francesa, né? Então, tu pode fazer tanto aqui embaixo, né? Para ela não cair, tanto, ou aqui na própria tesoura. Por que isso aqui, gente, tem essa estrutura aqui? Por que ela é feita em terças? Isso aqui tem que ser bem tramado. Porque, gente, quando o telhado fazer peso, ele vai fazer peso para cá, ó. E dessas travas, essas duas travas não vão deixar cair. Então, o sistema de tesoura é um dos mais eficientes que existe, tá? Só perde para o sistema de pedras, quando tu faz com as pedras, sabe? Aquele arco com pedra, assim, né? Só a questão de estabilidade só perde para ele, tá? Pessoal, alguma dúvida com relação a essa foto aqui? Tranquilo? De boas, né? Não tem muito mistério. Eu até, às vezes, sei lá, parece que estou sendo um pouco... Estou subestimando a capacidade mental de vocês. Mas não é, gente. Aqui é bom mostrar, porque tem gente que não sabe, né? Então, é importante vocês saberem aí quais são os tipos de material e como é que é o telhado. Ou talvez vocês nunca tenham parado para olhar como é que funciona, né? Como é que funciona a questão da perda de carga, né? Olha que interessante. A carga, então, ela vem para cá, ela é jogada aqui e ela vem para cá. Ó. Tá vendo que as duas partes jogam todo o peso do telhado aqui para cima. Interessante, né? Esse jogo de perda de carga aí, tá? A gente falou, então, dos de madeira e tem os enquadramentos de metal, né? Hoje em dia, como eu falei para vocês já Lembra que eu comentei numa aula que vocês não podem fazer galpão acima de 200 metros quadrados, lembra? Mas que vocês podem comprar o galpão pronto e fazer a parte de dentro, lembra? Então, isso é muito comum vocês fazerem. Então, vocês compram o galpão pronto, a estrutura pronta, e então você já compra ele até mesmo desse tipo de material aí, que já não é mais tão caro como era. Quer dizer, na verdade, assim, ó, era muito caro há uns 20 anos atrás, aí começou a diminuir e agora nessa pandemia aí aumentou e tá caro que nem era 20 anos atrás, né? Porque o metal aumentou bastante. Né? Mas é uma coisa que tu faz uma vez na vida, né, gente? Isso aqui é para sempre. Outra estrutura de gradeamento também, o gradamento, é de concreto, tá? Por incrível que pareça, essa estrutura de concreto aqui é mais cara do que a de metal, né? Mas também, gente, isso aqui é para o resto da vida. É uma estrutura muito bem feita, muito bem estruturada, tá? Mas é o mesmo esquema, gente, ó. Essa daqui, então, é os caibros e aqui as terças, né? Não tem o sarrafo e a rifa, por quê? Porque não precisa, né? É um telhado desse aqui, no caso, de brasilite, né? Olha, gente, os tipos de tesouras ou de engradamento, se vocês um dia quiserem pegar umas ideias para fazer, né? A tesoura simples, né? Ou a gente chama de treliça, bem simplesinha, só ali, 3 partes e as mãos francesas e o haste principal. Ou dá para fazer assim, se for maior, né? São vários tipos aqui que dá para fazer, tá? Só para vocês saberem que existem vários tipos aqui, tem até nome bonito para cada coisa, tá? Olha só essa aqui complexa, ó, mas é bem interessante o sistema de distribuição de carga dessa daqui também, tá? Olha só, esse aqui é um tipo de granamento diferente, ó, do que aquele que a gente viu, é uma tesoura com três barrotes de altura. Para quê? Para poder segurar o lanterninha aqui, né? Ó, aqui tem uma mão francesa também, gente, é a mesma mão francesa que tem essa daqui, só que para que serve essa aqui? Para não baixar o beiral aqui, tá? Isso aqui agora, pessoal, eu vou mostrando para vocês algumas ideias de galpão, tá? Só para vocês terem. Olha que legal, isso aqui é bem simples o galpão, bem simples. Só tem aqui o oitão aqui, né? A ripa principal e as terças aqui e deu, né? Não tem muito mistério. Bem simples, ó. Ele aproveitou para fazer o beiral bem comprido aqui. Então, provavelmente isso aqui era para fazer um galpão aí de bovinos ou coisa parecida aí, tá? Aqui um esqueminha também, olha, ao invés de fazer a mão francesa desse jeito, tu pode fazer assim, ó. Faz assim e só calça lá no meio.
Então, dá para fazer. Se dá para aumentar ainda mais o beiral. Então, esse beiral viria até aqui. Tu prolongando ele, pode ir até mais. Ó. Tem até umas medidas aqui ó, que vocês podem copiar, inclusive para o trabalho de vocês, tá? Olha só, se quiser fazer um finalzinho um pouco mais aprumado, né? Antigamente era feito assim, bonito, né? Nas casas e tal. Dá para fazer, né? Fica bem legal o ponto final, né? E também, gente, ó, se vocês quiserem, eu quero fazer um beiral comprido lá de fora, mas se eu baixar ele, quem passar aqui vai cortar a cabeça fora no telhado. O que tu faz? Tu faz a quebra de beiral, que a gente chama, que é isso aqui, ó. Tu vai até a altura, depois tu dá uma quebradinha nele e levanta ele um pouco. Isso aqui não vai entrar água, gente. Por quê? Porque a água vem com bastante velocidade aqui. Então, ela vem com velocidade e aqui ela já não entra mais porque essa água vai empurrar a água que tem aqui. Então, não tem problema. Se o telhado fosse todo ele nesse declive, provavelmente ia entrar. Né? Então, assim, é um esqueminha aí de quebra. E aqui, repararam que aqui tem tipo uma amarração? Isso aqui, gente, essa amarração pode ser feita com parafuso fora, tá? Ou com arame. Arame, arame galvanizado, que faz parreira de uva, sabe? Ou cerca, dá para usar também. Professor, Oi. como é que é o nome? O que que tá escrito ali na cantoneira do fim do telhado ali? Ponto de rola. Olha que nome feio, né? Ponto de rola aí, ó. Viu só? Que nome bem feio, né, gente? Podia ter qualquer nome. Mas é isso aí. Esse é o nomezinho dele. Se vocês quiserem aí. Peçam, chega assim, ô marceneiro, eu queria ir fazer um ponto de rola aí na minha coisa, né? Aí ele vai rir bastante, né? E, enfim, mas faz parte. Faz parte dos nomezinhos técnicos aí, tá? Aqui, outro sistema, gente, isso aqui, se não me engano, aqui, ó, é de aves, tá? Mas dá para fazer para coelho também, olha que interessante, bem simples também, ó. É só fazer um quadro, ó, um quadrado, colocar as hastes aqui em cima e usar as mãos francesas aqui para fazer a tesoura aberta. E aqui, então, faz uma sequência de gaiolas, né? Interessante, né? Bem simples e bem funcional, hein? Tá? Ou até mesmo assim, ó, aqui tá mostrando com duas águas, né? E aqui com uma água só, fazer só um caimento para um lado. Fica horrível, visualmente isso aqui fica horrível, mas funciona também, né? Por que não? Lógico que para ter esse caimento pouco aqui, provavelmente era de brasilite ou até de zinco, né? Aqui é a mesma coisa, tá vendo que é o mesmo projeto, tá vendo? São todos os mesmos projetos, só com telhados diferentes, tá? Aqui também, ó, só que ao invés de eles fizerem assim fechado, eles fizeram transpassado assim. E o que acontece? Tem abertura para o ar sair aqui, é tipo um lanterninho, né? Umas ideias bem interessantes. E aqui também, gente, existe umas cumeeiras que tu compra, que é a própria telha, tem uma superfície maior aqui. Deixa eu ver quem é que tá no... olha só, tiveram um comentário, né? Peito de rola, porque aquele coisa lá era por causa da pomba, né? A pomba tem né? Então tem sentido, É que que parece tem gente uma que pomba. chama peito de pombo, né, senhor? Peito de Isso. pombo, eu já ouvi bastante gente chamar, não, um peito de rola, muito difícil. Na verdade, rola e pomba é a mesma coisa, né? É o mesmo animal, né? Então não tem problema de falar, mas fica bem mais bonito. Só se Peito de atenta aí que o pomba. teu tempo tá acabando, tá? Tá, não tem problema. Deixa acabar, deixando de volta depois. Bem tranquilo. Tá? Aqui também mais um exemplo, olha só, bem simples, olha, só pegou uns palanques, né? Colocaram os palanques, uns postes, e colocaram, então, os oitões, aí as vias só, e deu, pronto. E colocaram as mãos francesas. Fica bem estável, fica bem legal também. Tá? Aqui, ó, para fazer coxo também, bem simplesão, só com mão francesa aqui o telhado. Ou até assim, faz um poste com forma de T, calça ele aqui, se for mais largo ou não, né? Faz o telhadinho aqui bem simples. Ó, ou também assim, né? Em vez de fazer assim no meio, faz do lado, ó, né? Ou dos dois lados, enfim. Só umas ideias para dar para vocês, tá, gente? Beleza. Então, além das telhas e dos telhados, existem os condutores de água, né? Para ele não fazer ali, que é chamada calha, né? Então, eles são bem importantes também na nossa construção, para a questão de sanidade. Então, até nas estufas ou coisa assim, botar calha para quê? Para que aquela água não entre quando, por exemplo, dá uma chuva muito forte para dentro dos nossos galpões. Então, se tu tem
por exemplo, uma aviária, e tu não pode sempre pensar assim, eu vou fechar a lona quando chove. Não, às vezes tu esquece. Então, aquela água pode entrar e pode molhar a cama. Então, tu imagina se forem pintos, em fase de pintos ou pintainhos, né? Pode molhar a cama e eles podem morrer aí por hipotermia, porque molhou a cama e tal, ou até por doenças. Então, é bem importante ter condutores ou calhas que conduzem a água para o lado, para um reservatório, né? Inclusive para te poder aproveitar a água depois, né? Coletar a água para te aproveitar. Isso é muito feito, muito comum em estufa, né? Beleza? Então, vários tipos, né, de calhas aí, coletores, né? Pode ser de qualquer jeito, né? Gente, alguma dúvida com relação aos telhados? Bem tranquilo, né? Mas, bem tranquilo. Show de bola. Mas se tiver alguma dúvida, me pergunta. Tá? Beleza, então nós estamos quase terminando a nossa casa, gente. Então, a gente já fez o alicerce, já fez as paredes, já colocou o telhado. E agora a próxima parte é fazer o quê? É pavimentar. O que é pavimentar? É fazer a parte onde a gente vai caminhar. Né? Geralmente é feito por último. Por quê? Porque a gente está trabalhando na obra. Então, é melhor deixar essa coisa, a pavimentação, por último. Tá? Ela pode ter o quê? Finalidade estética, né? Para ficar mais bonito. Em vez de tu fazer um contrapiso lá, deixar bruto, tu vai fazer aí, botar um piso, botar uma coisa para ficar bonito. Pode ser estética. Pode ser proteção contra desgaste. Então, por exemplo, se tu tem um galpão para te guardar trator esteira, por exemplo, né? Ou esteira de borracha ou de metal, o que tu pode fazer? Tu vai emborrachar esse piso. Ou tu vai colocar uma camada aí tipo como se fosse um barro, um material argiloso para absorver o impacto e não estragar o teu piso. Né? Então, tem esse sistema, esse modelo que pode fazer. Eu tenho um piso bruto. Eu vou fazer... No piso bruto, eu quero criar gado de corte. Toda vez que tu for limpar a estebaria, tu vai raspando. Então, até que tu raspe tanto que vai aparecer aí começar a aparecer o teu concreto, né? A tua parte de estrutura de concreto armado, os ferros, né? Então, para vários tipos de proteção. Para chuva também, então, lugar que chove, por exemplo, na beirada do telhado e tu não colocou calha, né? Então, ali tu pode, então, fazer um sistema para proteção do teu piso, tá? Outra coisa, e talvez a mais importante que se faça, a questão do pavimento, né? Se coloca alguma coisa no chão para pavimentar ele, é para questão de higiene. Então, assim, para quê? Para facilitar a lavagem. Então, se tu bota um piso, tu facilita muito para lavar o piso, né? Também para a questão de não escorregar, para não cair, então não tornar liso, então tu bota um piso antiderrapante, enfim, várias coisas, tá? Cada lugar vai ter uma finalidade. Né? Então, por exemplo, assim, eu vou colocar na parte da creche, na creche dos leitões, por exemplo, né? Qual que é a finalidade daquele piso? A finalidade do piso é diminuir o contato dos suínos com o esterco, dos leitões com o esterco. O que tu faz, então, é um pavimento vazado, que faz o quê? Faz com que o esterco caia ali e não fica junto com os leitões, tá? Então, é um exemplo. Eu tenho um abatedouro, um lugar para abater. Vocês também podem fazer isso, né? Eu não cheguei a comentar, mas vocês podem assinar laudo para fazer agroindústria e abatedouros pequenos, tá? Sem registro estadual, registro só municipal, tá? Vocês podem fazer, tranquilamente. Vocês podem fazer o laudo ambiental e de construção, sem problema nenhum. E vocês vão fazer